Está começando mais um programa Arena Ibérica, programa do site Lencamp, com apoio do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo. Hoje nós vamos ter um programa para lá de especial. O Lencamp completa 2 anos, uma marca incrível, e não poderia ser diferente. Nós tínhamos que convidar o nosso craque, Andrei Camp, para contar como foi este projeto, como ele foi traçado, como ele foi pensado, e certamente nós teremos muitos anos aí para comemorar o Lencamp, mas hoje eu quero receber o nosso querido Andrei. Andrei, meu querido, seja muito bem-vindo. Primeiro, quero te parabenizar por esse projeto maravilhoso, incrível. Eu sinto muito orgulho de ter feito parte dele desde o início e quero continuar fazendo, porque é um espaço que o direito esportivo jamais teve. Obrigado, parabéns e conte sempre comigo. Tudo bem, André? Fala, presidente, tudo bem? Prazer conversar contigo, prazer estar no Arena Ibérica, um programa que eu acompanho sempre, todas as sextas, nesse encontro da comunidade acadêmica do direito desportivo da região ibero-americana, sempre com debates e reflexões necessárias. Eu acho um espaço super bacana. Eu tenho orgulho de fazer parte dentro do projeto Lencamp. E esse projeto, ele só foi possível graças a pessoas como você. Isso é verdade, eu não falo porque você está participando desse programa, eu falo com todos aqueles que me perguntam sobre o projeto e o porquê do sucesso do projeto. Eu acho que eu tive a felicidade de ter ótimos parceiros desde o início, né? Como o presidente do Instituto Ibero-Americano e apresentador desse programa, o professor Luiz Marcondes, que não só é um colunista do programa, do projeto desde o início, como também ajudou na elaboração do projeto, me ajudou indicando alguns nomes que são nossos colaboradores desde o início do projeto. Então, apostando num time de especialistas, e essa é a ideia do Lencamp, é ser um canal de comunicação, ele não é um instituto acadêmico, ele é um canal de comunicação, por isso é um projeto pioneiro, que trata de assuntos, de notícias em que direito e esporte se relacionam, buscando sempre a indispensável palavra do especialista, daquele que se aprofundou, daquele que estudou e daquele que tem conhecimento para falar sobre regras do esporte, sobre o direito que tem a ver e que ajuda a explicar o jogo. Quando a gente vai conversar sobre medicina ou escrever sobre medicina, a gente procura um médico. Quando a gente vai falar sobre alguma obra e precisa o conhecimento arquitetônico, a gente procura um arquiteto. E é assim que a gente precisa lidar também com o direito e lidar também com o esporte. Eu acho que o sucesso do projeto é justamente esse. A gente conseguiu reunir um time de especialistas, de pessoas que se interessam pelo direito e se interessam pelo jogo, e mais do que isso, tem a vocação de dividir, de compartilhar conhecimento. Eles têm generosidade em passar adiante aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles estudaram. Eu acho que é isso que é o grande coração do nosso projeto, aquilo que ajuda a explicar por que a gente está vivo durante 2 anos e o coração batendo tão forte. Espetacular, nós temos realmente que comemorar, é uma data super bacana, porque não é fácil, Andrei, o projeto é um projeto de vanguarda, eu te parabenizo e parabenizo a todos os colaboradores, realmente é um espaço que o direito esportivo não tinha, e hoje é o maior canal de comunicação, né? O maior canal de fomento da ciência jurídica esportiva. Parabéns. Mas olha só, tem 2 coisas aqui que nós estamos estabelecer. Primeiro, vamos falar espanhol, porque nós temos um canal. Não, brincadeira, não vou sacanear, não. É brincadeira. Mas eu quero saber, como nós fazemos sempre na nossa Arena Ibérica, eu quero saber da tua trajetória. O Andrei, como é que começou a trabalhar com esporte? Eu sei que começou a trabalhar com esporte muito antes de trabalhar com direito esportivo. Mas eu quero saber como você começou a trabalhar com esporte e aí depois, claro, como é que foi seu contato com o direito esportivo. As nossas escolhas têm muito a ver com a nossa formação, né? Com os nossos valores, com os nossos anseios, com aquilo que nos afeta de alguma coisa, de algum jeito na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos prazeres. Eu sempre tive uma relação muito próxima com o esporte. Eu sempre gostei de praticar esporte. Eu joguei tênis dos meus 6 aos 10 anos, participando de campeonatos estaduais, fui vice-campeão gaúcho jogando tênis, depois joguei vôlei, fui campeão gaúcho jogando vôlei pelo Grêmio Náutico União. Aí a parte genética não me permitiu continuar, não existia ainda a figura do líbero, né, naquela época.
Eu fui de atacante de meio para atacante de ponta, depois levantador, e depois a altura não permitiu que eu seguisse adiante. Mas joguei bola sempre na escola, em times da escola também. Então, minha relação com o esporte sempre foi muito forte. E a relação com o jornalismo também. Meus pais são jornalistas. Minha mãe apresentava um programa no Rio Grande do Sul, na TV Piratini, que era afiliada dos Diários Associados, né, da TV Tupi. E o meu pai era diretor de jornalismo. Quando eles começaram a namorar e se casaram, minha mãe necessariamente teve que sair por causa de uma política interna dentro do grupo. Fez um concurso público na área do jornalismo e trabalhou a vida inteira como jornalista do Estado. E o meu pai foi a 2 Copas do Mundo como narrador, narrando para a TV Piratini, para a TV Tupi. Peraí, conta isso. Como é? O teu pai foi a 2 Copas do Mundo? Foi, mesmo morando no Rio Grande do Sul, mas ele entrava no time dos Diários Associados, né? Então ele era um dos principais narradores. Ele narrou, por exemplo, a primeira transmissão ao vivo de uma partida da Libertadores da América, final Inter e Cruzeiro pela Libertadores da América. Ele narrou pela primeira vez ao vivo para o Brasil. Então ele tem vários jogos históricos assim. Então tem uma relação também muito próxima com o jornalismo. Isso fazia parte do meu dia a dia, obviamente, né? O esporte, o jornalismo, toda essa cultura. Mas eu sempre gostei também de assistir a filmes jurídicos, né? Principalmente de júri. Ler livros que tinham algum envolvimento jurídico também sempre foi um hábito meu a partir dos 15, 16 anos, algo que me dava prazer. Então, eu tinha, dentro do meu dia a dia e dentro daqueles hábitos que a gente vai adquirindo, daqueles costumes, daqueles gostos, essas preferências. Mas eu teimava com esse caminho meio natural. Tanto que eu fui me inscrever para o vestibular, eu fui me inscrever para publicidade e propaganda e para arquitetura. Eu falei para minha mãe, estou indo me inscrever, vou na Federal, vou fazer arquitetura, e na PUC eu vou fazer publicidade e propaganda. Dei um beijo na minha mãe, saí de casa, voltei lá 4 horas depois, e ela, como é que foi? Te inscreveu no vestibular? Eu disse sim. Então foi tudo bem? Foi, mas foi um pouco diferente. Ela, o que aconteceu? Não, me matriculei em Direito na URGS, na Federal, e me matriculei em Jornalismo na PUC. Ela, jornalismo? Não, meu filho, jornalismo não. Mas daí foi isso, né? Acabei fazendo jornalismo na PUC, Direito na Universidade Federal. A Universidade Federal são 6 anos o curso noturno, porque ele tem uma carga horária semestral um pouquinho menor, e Direito e Jornalismo são 4 anos. Eu me formei antes no jornalismo, entrei na RBS, que é afiliada da Globo antes. A vida de repórter é super gratificante, apaixonante, mas ela também é escravizante. A gente não tem horário, né? Um dia a gente trabalha de manhã, um dia tem jogo à noite, um dia a gente está viajando, amanhã eles te falam, olha, Marcondes, amanhã você tem uma viagenzinha para fazer, prepara uma mala. Para quanto tempo? Vai ficar uns 15 dias fora. Aonde que tu vai? Para o Uzbequistão entrevistar o Filipão. E eu tinha que ir, eu fui. É assim, entendeu? Então não tinha como me dedicar a outra atividade, até porque a Globo exigia exclusividade, mas a minha vida foi muito no jornalismo esportivo também em função disso. Pelo menos nos últimos 25 anos, nos últimos 3, ela está totalmente ligada ao direito desportivo. Você criou uma identidade muito grande com a Globo, não é? E com muita gente que fala do projeto e tudo mais, fala o Andrei Campos e vem direto, o Andrei da Globo, né? É uma identidade muito grande. Imagino, nesse período, o contato que você teve com o dia a dia esportivo. E me conta, como é que era isso? Como é que... E aí é uma situação que talvez você não tenha tido muito espaço para falar, mas como é que era o Andrei, pessoa física, e o Andrei, pessoa jurídica, né? Quer dizer, o Andrei, como é que fazia isso com a vida pessoal? E, claro, imagino que profissionalmente foi um momento incrível. O jornalismo esportivo ele me proporcionou experiências fantásticas, né? Que vão estar guardadas na minha memória com um carinho gigante. Foram momentos muito especiais, principalmente para quem acompanha esporte. Eu tive o privilégio de entrevistar grandes personagens do esporte, né? Vamos falar aqui do Brasil, eu entrevistei Gustavo Kirten, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Pelé, eu entrevistei, Romário. No mundo, eu consegui entrevistar Dino Zoff, Oliver Kahn, Platini, Beckenbauer, Bob Charlton, Xavi, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Messi. Que seleção, hein? Alguns desses principais personagens do mundo eu tive o privilégio, e não foi de uma entrevista de botar um microfone e ouvir o que ele está dizendo, de conversar pessoalmente com ele, de adquirir experiências, de olhar no olho, de entender o que o futebol representava, do que aquele esporte representava para a pessoa.
Isso são coisas que ficam. Eu sempre gostei de contar histórias, né? O meu grande prazer na Globo era sair e contar histórias espetaculares. Eu sempre falava para os chefes que quando eu ia vender alguma ideia, algum projeto, tipo, vamos contar essa história espetacular, porque ninguém conhece ainda. Por exemplo, uma vez eu vendi a ideia de fazer uma Olimpíada de esquimó. Existe Jogos Olímpicos de Esquimó, ninguém sabia no Brasil. Então, eu fui para o Alasca, fiquei 14 dias lá para contar a Olimpíada de Esquimó, que acontece de 4 em 4 anos. E fiz um grande documentário para o Esporte Espetacular. Mas a verdade, a gente sabe, né, presidente Marcondes, é que a TV aberta deixou de ser o que era. Claro. Né? Ela está menor do que era há 5 anos, e daqui a 5 anos ela vai estar menor do que é. Não que ela vá acabar, Claro. E ela vai continuar sendo muito importante, até porque ela é a única forma de se entregar conteúdo e de se consumir conteúdo de graça que existe. A gente sabe que o Brasil é um país muito pobre. Mas, obviamente, as receitas diminuíram e esses projetos que eu gostava de fazer já não eram mais possíveis. Né? A gente ficava muito na cobertura do dia a dia nos últimos anos. Um jogo de Libertadores, uma viagem para cobrir determinado time, um campeonato, um evento. Então, isso também se perdeu. Mas era algo fantástico, assim. E eu sempre gostei muito de contar as histórias. Tanto que eu dizia para as pessoas assim, eu não quero que as pessoas saibam, apontem o dedo para mim e digam, aquele é o Luiz Marcondes. Não, eu quero que digam, olha, aquele é o cara que falou sobre direitos econômicos dos atletas. Aquele é o cara que contou a história do Maradona. Esse é aquele jornalista que contou a Olimpíada dos Esquimós, ou aquele jornalista que denunciou o problema das torcidas organizadas no Brasil. Eu acho muito mais importante as pessoas nos associarem a algo que a gente construiu e que a gente contou, do que o que a gente é, que a nossa coxa representa, entendeu? Eu acho muito mais importante. Então, a TV me deu essa oportunidade, né? De contar grandes histórias, que era algo que eu queria. E ainda mais num canhão. A Globo TV aberta sempre foi um canhão, né? Andrei, eu acho não, eu tenho absoluta certeza que isso não só você conseguiu, né, como a tua trajetória, ela é uma trajetória de vitórias. E nós não podemos deixar de falar, que está terminando aqui nosso primeiro tempo, o árbitro já olhando para o relógio, da sua chegada no direito desportivo. Porque não é um movimento comum. É um movimento salutar, mas não é um movimento comum. E você, com toda essa experiência, com toda essa visão de mundo, com todo esse conhecimento esportivo, chega no direito esportivo. Me conta isso. Olha, presidente, eu de 2014, a partir de 2014, eu entendi que seria necessário uma migração profissional, né? Justamente em função dessas transformações na entrega de conteúdo e consumo de conteúdo que a gente já via lá atrás, né? Com o streaming chegando com força, com as pessoas já consumindo conteúdo na palma da mão, e eu entendia que a TV aberta iria encolher. Eu já não conseguia fazer mais as coisas que eu gostava na TV aberta, e eu sempre tive esse sonho, como eu te disse, de conciliar o direito com o jornalismo. E a Globo nunca permitiu, porque exigia uma exclusividade. Então, a partir de 2014, 2015, eu comecei a analisar algumas perspectivas profissionais, a pensar nessa transformação profissional. Eu comecei a comentar em programas no Sport TV, eu participava do Bem Amigos, participava do Redação, do Seleção, como comentarista, que já era uma função diferente da reportagem, apesar de eu ser apaixonado pela reportagem, e seria um caminho que eu também poderia encarar e me conquistava. Mas eu tinha o direito lá atrás e a vontade de trabalhar nas duas áreas. Então, no final de 2017, eu decidi ainda na Globo fazer uma pós-graduação. Já que eu vou querer trabalhar na área do direito, eu preciso me especializar, eu preciso buscar conhecimentos, já que a bagagem que eu tinha jurídica vinha da faculdade dos anos 90. Eu precisava reaprender o direito. Eu não precisava simplesmente me apresentar, Andrei Campos, agora eu sou advogado, e aquelas pessoas queriam confiar em mim em função da credibilidade que eu construí como jornalista, eu não conseguiria entregar para ela aquilo que elas precisavam como advogado. Então, eu precisava buscar um conhecimento, eu precisava ter uma segurança pessoal para, naquilo que eu me comprometer com o meu cliente, com o meu amigo, eu conseguir entregar exatamente dentro das expectativas que ele iria criar. Então, eu fiz uma pós-graduação justamente contigo, encabeçada por ti, do IDD, que foi fantástica para mim. Mas a minha visão e a minha cabeça ainda era muito mais de jornalista do que advogado. Eu me lembro de acompanhar as tuas aulas e você falar de um contrato ou outro, e eu pensava assim, em vez de pensar nos desdobramentos jurídicos que aquilo representava, nas possibilidades jurídicas, ou então nos problemas jurídicos que aquilo desencadeava, eu pensava, não, isso é uma matéria boa. Isso é um conteúdo legal, as pessoas precisam saber disso.
E o Lá em Campo surge muito disso, né? Surge muito disso. Eu via que tem muito assunto que não é só do interesse jurídico, mas da comunidade esportiva em geral, e que não eram abordados da maneira correta, da maneira certa, entendeu? Da maneira qualificada, buscando a palavra de especialistas. Então, eu assistia muito às aulas, num primeiro momento, com essa visão muito mais de jornalista do que de advogado. Daí, claro que a formação que eu tive na pós-graduação, terminando a pós-graduação, hoje fazendo mestrado na PUC, ela já tem reflexos dentro dessa minha nova atividade, desse meu novo braço, né? Eu já consigo fazer uma reflexão jurídica sobre aquilo que eu apresento, sobre aquilo que eu aprendo, sobre aquilo que me é apresentado, além de uma reflexão jornalística. Então, foi fundamental esse curso para isso. Espetacular, André. Espetacular. Eu fico muito feliz de você ter feito parte, mas agora você sabe, né? É uma filosofia nossa. Quem está conosco nunca deixa de estar conosco. Então você está e sempre estará convocado para fazer parte dos projetos do Instituto Ibero-Americano. Fico muito feliz de ter pessoas como você por perto para fazer o direito desportivo crescer, o esporte crescer, e é muito da ideia que nós temos de buscar auxílio nas mais diversas visões, quer dizer, ao invés de nós termos uma forma de pensar e essa será correta, pelo contrário, o esporte é democrático, o direito desportivo está crescendo e precisa crescer de forma democrática. Então, muito bom que você tenha vindo com uma visão um pouco diferente, mas por isso que nós temos esse veículo maravilhoso, que é o Lá em Campo. De novo, parabenizo por todas as suas ações, atividades, pensamentos, porque é um marco muito bacana e nós temos que louvar sempre. Mas agora nós vamos ao intervalo, né? O árbitro já acabou o primeiro tempo e nesse intervalo nós temos que refletir alguns pontos aqui interessantes para voltar para o segundo tempo. E como você bem sabe, nós temos a primeira questão, que é: para quem você dedica um gol? Para quem, Andrei? Do mundo esportivo, do meu mundo pessoal. Andrei, você pode dedicar quantos gols você quiser. Como você é artilheiro, se você quiser, você dedica um para cada um, fica à vontade. Eu dedico um gol, então eu vou generalizar, a todos aqueles que compartilham conhecimento. Tá? A mais nobre das vocações é aquele que aprende, que estuda e que entrega para o outro tudo aquilo que aprendeu e tudo aquilo que sabe. Eu sou fã incondicional daqueles que escrevem livros, daqueles que dão aula, daqueles que dividem um pouco aquilo que aprenderam. E legal, e porque isso é uma forma de também continuar aprendendo, né? Fico Sem muito dúvida. feliz, aliás, foi um golaço. Mas fique à vontade, como você é goleador, se quiser dedicar mais um, mais dois gols, estamos em casa, Andrei. O problema de eu dedicar gol é que eu esqueceria de muita gente importante, sabe? Eu precisaria dedicar um gol a você, um gol ao professor Vladimir, um gol ao Maurício, que entrou no projeto também. Olha aí, ó. Eu já preciso falar do Martinho, preciso falar... É tanta gente que eu preciso falar, entendeu? Dentro do projeto. Ao Alexandre, que é quem cuida do site e compartilha todo aquele conhecimento, ao Nilo, que está desde o início. É tanta gente bacana, assim, mas no meu campo pessoal, eu não posso abrir mão, assim, eu vou falar do meu pai, mas eu não posso deixar de falar da minha mãe, que é uma incentivadora gigante, Claro. Adorou quando eu entrei no mundo jurídico também, adora as coisas que eu estou produzindo dentro dessa área e fala comigo sempre sobre isso. Meu pai, que é um consultor, a Marcela, que é a minha companheira do dia a dia, e quando eu estou numa live ela precisa se desdobrar para ficar com as crianças, e quando eu estou fazendo alguma coisa do Lá em Campo, ela precisa ter paciência para cuidar de alguma coisa. Então, assim, é muita gente. Então, eu acho assim que se for dedicar um gol, esse gol vai para quem divide conhecimento, para quem divide conteúdo, para quem tem essa generosidade na hora de ensinar. Perfeito. Agora a pergunta é um pouco mais difícil. Agora é para quem você dedica um cartão amarelo. E já pode vir na sequência com o vermelho. O amarelo é advertência, porque não está num caminho bacana, mas segue jogando. E o vermelho acabou o jogo. Vermelho, eu participei de um quadro no UOL que se chama Sincerão, né, em que a gente coloca algumas opiniões bem pessoais, às vezes até polêmicas. Eu coloquei, por exemplo, perguntaram para mim qual é o jogador superestimado. Eu disse Beckham,
Para mim, o Beckham nunca foi dentro de campo aquilo que ele era fora dele. Acho que ele foi um jogador acima da média, mas ele não foi o ídolo dentro de campo que ele foi fora dele. Para mim, se ele tivesse aquele padrão de beleza, né, diferente do que ele tinha, será que ele teria todo esse apelo? Pois é, eu acho que não, né? Ele participou de uma geração fantástica da Inglaterra, né? Pô, Ferdinand, zagueiro, Gerrard, Lampard, era um time gigante, Rooney, e eles não conseguiram ir muito além, né? E o Beckham era uma referência técnica desse time. Real Madrid. Mas, assim, Real Madrid, né? E eu acho que ele era muito importante, acho que o Beckham foi muito importante, mas ele não teve dentro de campo o tamanho que ele tinha fora dele, essa é a minha ideia. Mas, assim, dentro do que tu perguntou, o meu cartão vermelho, e não vai nem amarelo, é vermelho direto, vai para todo aquele gestor esportivo que tem sido condenado pela má gestão, por crime de gestão temerária, por roubar dinheiro de instituição privada, né? E a gente pode botar o Blatter, pode botar o Marinho, agora a gente tem dirigentes do Cruzeiro sendo investigados, dirigentes do Internacional sendo investigados, denunciados, e podem ser e devem ser, se comprovadas as denúncias, condenados. Então, para todos eles, o meu cartão vermelho. Espetacular, nós não precisamos nem chamar o VAR aqui para entender se foi correto ou não vermelho. Esse já está mais que justificado. Mas e o amarelo? O amarelo eu dou para aqueles que emitem opinião sem buscar conhecimento, sem buscar a palavra de especialista. Opinar é fácil e é um desafio de todo profissional que trabalha na área da comunicação. Ele é cobrado por opiniões. Agora, eu acho que ele tem a responsabilidade com a audiência, com aquele que o escuta, de que essa opinião seja embasada em fatos, né? Em números, em ciência e também na palavra de especialista. Se eu vou falar, de novo, sobre medicina, eu preciso conversar com o médico. Se eu vou falar sobre engenharia, eu preciso falar com o engenheiro. Se eu vou falar sobre direito, eu preciso falar com um advogado. Se eu vou falar sobre arbitragem, eu preciso falar com um árbitro. Eu preciso entender as regras do jogo. Então, a opinião vazia merece um cartão amarelo. Espetacular, André. Espetacular. O nosso intervalo já se acabou. Ele pede que voltemos ao segundo tempo. E segundo tempo é super importante, porque é super especial, né? Não só para você, mas para mim também, os 2 anos do Lencamp. Andrei, nesse segundo tempo, eu queria que você trouxesse, desde a ideia, né, da concepção, da visão do Lencamp, até os pormenores, as barreiras, as pedras que você acabou encontrando nesse caminho. 2 anos é uma marca muito importante, porque nós vemos que projetos bons, comerciais, enfim, das mais diversas áreas, se eles não passam os 2 anos, né, eles acabam morrendo, sumindo. É uma marca muito, muito, muito complicada, né? Às vezes nós vemos um comércio e fala, olha, precisa ver se ele vai aguentar os 2 anos. Aguentar 2 anos é uma vitória. Então, eu queria entender, desde a ideia até os caminhos, né, encontrados e as barreiras, como é que foi isso? Primeiro, vamos lá, então. Como é que você começou a pensar, quer dizer, da ideia, da ideação, né, para colocar no papel para isso acontecer? Como é que foi isso? Surgiu justamente na pós, quando eu assistia ao conteúdo, aquilo que era apresentado, e eu entendia que aquilo precisava ser compartilhado com mais gente, né? Que gestores precisavam entender e conhecer aquilo que estava sendo debatido, que técnicos precisavam entender e conhecer mais sobre regras e direito desportivo, que atletas precisavam e que a torcida em geral precisa entender, porque o direito desportivo ajuda a explicar o jogo, o que acontece dentro de campo, e muitas vezes, né, porque uma punição na justiça desportiva vai impedir que um atleta do time dele vá para campo, precisa entender por que ele foi punido. Então isso ajuda a explicar os 90 minutos da partida. E a partir daí, eu vi que não existia nenhum conteúdo igual, nem no Brasil, nem fora daqui, né? Com essa visão de conteúdo jornalístico na área do direito desportivo, não existia. A gente tem muito conteúdo acadêmico bom, a gente tem o IDD, a gente tem o IBDD, a gente tem a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, a gente tem a associação, que são outras coisas. Elas propõem o debate científico, acadêmico, é outra história, é outro tipo de reflexão. Tanto que nós somos parceiros de todos esses institutos, né? Em especial do IDD, sempre que tiver alguma coisa, nós somos parceiros para divulgar e compartilhar o conteúdo.
Mas, assim, Claro. dentro dessa ideia que a gente tinha, do nosso compromisso, que eu tive, eu não enxergava ninguém fazendo. Mas eu precisava justamente, até para cumprir com aquele desafio que eu achava necessário e que eu coloquei, ter a palavra de gente qualificada. Então, a partir daí, a gente montou um time. Eu disse, mas como é que eu vou conseguir conteúdo diário? Eu vou criar colunas e sessões, porque aí eu vou ter pelo menos 2 conteúdos diários, de um colunista e de uma sessão. E aí a gente começou a separar um time de especialistas, né? O presidente Luiz Marcondes me ajudou, me indicando alguns nomes, eu fui atrás de outros, o Vladimir, o Nilo, vamos lá, quem é que está desde o início? O Gustavo, a Dani Maiolini, o Nilo Patucci, daí tinha o Vinícius Calisto, depois saiu, o Alexandre Mestre, e foi crescendo, daí Martinho, Maurício, Vinícius, Ana Terra, Nicolas, que está desde o início, nosso Nicolas, especialista em esportes, também fez curso com a gente de pós-graduação, hoje é meu colega no mestrado da PUC, a Renata Ruel, que está desde o início, especialista em arbitragem. Então a gente cercou de um time de especialistas e que estavam dispostos a abraçar o projeto. Porque eu não posso cobrar, muito embora eu cobre, né? O presidente Marcondes sabe disso. Marcondes, cadê a tua coluna? Não te esquece da gente. Porque eu preciso desse conteúdo, porque esse conteúdo que vai dar audiência, que vai sustentar o projeto. Mesmo que eu saiba que é um trabalho voluntário de todos e ninguém tem obrigação, eu tento sempre alimentar e oxigenar essas pessoas da importância que é o conteúdo deles, porque é fundamental, porque a nossa audiência só existe porque tem a coluna do Marcondes na sexta-feira, porque tem a coluna da Ana Terra, porque tem a coluna do Gustavo, do Martinho, do Nilo, do Rafael Teixeira, do Maurício, do Vinícius, da Renata, a minha, da Fernanda Soares. Então, quer dizer, precisa desses artigos, dessa coluna. Então, porque quando o colunista não manda uma semana ou 2, eu vou dar uma ligada, eu vou não é cobrar, mas eu vou pedir, porque é importante para o projeto e é importante para quem escreve também. A gente sabe a repercussão que isso está trazendo. A gente sabe que isso representa... Quando alguém for pesquisar esse assunto que ele foi consultado, ou que ele escreveu, vai aparecer lá no buscador o nome dele, o conteúdo dele. Isso também é importante. Então, a gente criou um conteúdo com especialistas, criou sessões e a gente foi diversificando com o canal do YouTube, com outras estratégias, com planejamento, com um grande seminário que a gente fez em homenagem ao Álvaro, agora essa programação especial de 2 anos, com muita coisa bacana que já apareceu, com uma sessão acadêmica agora que se chama Além em Campos, uma sessão universitária, que é muito legal, com um programa acadêmico do Jean Nicolau. Então, a gente tem muita coisa bacana. E a gente vai sempre pensando em novos conteúdos para não só manter a nossa audiência sempre interessada com aquilo que a gente está apresentando, mas também tentando trazer ainda mais gente. A última vez que eu fiz um levantamento, presidente, o Lê em Campo está chegando em quase 200 países. Né? Deu 140 e poucos países, quase 200 é um exagero, mas assim, está no meio termo entre 200 e 100. Foi 146. E assim, é muita gente, tudo bem, é uma pessoa em Portugal, uma pessoa na Dinamarca, mas chegou, entendeu? Já chegou lá. Já chegou lá. Hoje nós não temos... difícil conseguirmos ter a visão de como as coisas andam, porque o mundo ficou muito pequeno. Né? Então, um conteúdo que, em tese, seria produzido para o Brasil, ele ganha asas e voa para o mundo todo, como você está dizendo. Para mim, enfim, para mim de verdade o projeto do direito esportivo dos últimos anos, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu também queria te perguntar, porque isso é bom para nós continuarmos aprendendo, quais foram as maiores dificuldades, Andrei? Eu sei que foram várias, né? O projeto para colocar de pé, a ideia pode ser a melhor possível, mas colocar de pé é outra coisa. Quais foram as maiores dificuldades que você teve, em especial no início, no primeiro ano do projeto? A maior dificuldade é o tempo, porque ele demanda muito tempo. Né? Eu preciso estar o tempo inteiro conectado para saber quando tem assunto, imediatamente buscar a palavra de especialista, imediatamente publicar, compartilhar no Twitter. Isso eu fiz lá no início e fiz sozinho, daí aos poucos eu consegui pessoas para me ajudar, mas mesmo assim eu nunca saí, porque precisa, porque a demanda exige que eu participe. Isso não me traz R$1 de retorno. Né? E o presidente Marcondes sabe que é verdade, a gente não tem absolutamente nada. O que eu tenho é um retorno de um projeto pessoal, né? De uma assinatura pessoal que eu tenho, que eu reinvisto no projeto, porque leva também a marca do Lê em Campo. Então,
é isso, assim, é muito tempo, muita energia, porque eu preciso todos os dias ver o que vai ter de conteúdo para o dia seguinte, e daí se eu não tenho algum colunista, não tenho alguém, eu preciso mandar uma mensagem, conversar um pouco, entender, porque às vezes a pessoa não quer mais fazer, mas daí ele precisa me dar um feedback, porque ela não está tendo tempo, para eu substituir, porque daí eu preciso colocar outra pessoa. Tem muita gente interessada também em compartilhar conteúdo via Lei em Campo, né? E eu preciso desse conteúdo. Claro que o nosso time é fantástico e eu quero que todo mundo continue jogando em alto nível. Mas se eventualmente alguém não consegue, eu preciso conversar e entender o que está acontecendo, né? Claro. Então, assim, essa atenção permanente é um dos desafios. E depois criar estratégias para a gente ter um conteúdo relevante e durante muito tempo, sabe? A gente precisa ter um conteúdo relevante de manhã, daí um conteúdo de tarde, um conteúdo de noite, no outro dia já precisa ter também, para ir gerando fluxo, né? Uma audiência permanente dentro do portal. Que esse é um conteúdo. O maior conteúdo é monetização, eu acho muito difícil, não tem ninguém que trabalhe nessa área de gestão de negócios, ainda é um projeto, né, em que eu cuido dessa parte estratégica, mas eu sou muito mais jornalista, eu tenho meus desafios profissionais como advogado, meus compromissos dentro do escritório, eu tenho também meus compromissos como jornalista no DAZN, eu não tenho Mestrando agora? mais tempo. É verdade. Mestrado, que ocupa tempo demais, cara, é uma aventura maluca. Olha só, é muita coisa. Então, mas está dando certo. Eu acho que a tendência é ele se firmar e andar com pernas próprias. Esse é o grande desafio. Não tenho dúvida, Andrei. Eu vejo 810 aspectos positivos e eu queria que você pontuasse alguns, mas também pontuasse já desafios, porque certamente esse não é um projeto de 2 anos, ele é um projeto, também não é de 20 anos, é um projeto, eu acho que para se perpetuar, né, como um instrumento do próprio direito desportivo. Veja, volto a registrar, nós não tínhamos, a ciência jurídico-desportiva não tinha o espaço que precisaria ter para que o esporte também crescesse, porque o direito desportivo é uma ferramenta do esporte e o crescimento do direito esportivo faz crescer o esporte, é natural isso. Mas nós tínhamos muita mídia para o esporte e pouquíssima para a ciência jurídico-desportiva. Além dos aspectos positivos, quais os desafios? O principal desafio é o Lei em Campo andar com as próprias pernas, ela não depender mais do Andrei. Eu quero ser alguém como o Marcondes, alguém como o Nilo, alguém como o Vladimir, como o Martinho, como o Maurício, um colunista que tem a minha sessão nas terças-feiras e eu posso eventualmente sugerir pautas. Olha, esse assunto aqui do Felipe Melo, ele poderia ser denunciado também na Justiça Comum pela agressão ou só na Justiça Desportiva? Podem correr 2 processos, um administrativo e um na esfera estatal? Olha, pode, mas tem que ter denúncia. Vamos explicar isso, então, sugerir essas coisas. Mas eu não quero estar mais na atividade braçal, entendeu? Eu não quero mais estar nesse compartilhamento, nessas histórias, até porque eu acho que é um projeto que tem que andar sozinho. Ele não é um projeto do Andrei. Ele é um projeto do Marcondes, ele é um projeto do Martinho, da Fernanda, da Ana Terra, ele é um projeto de todos que estão ali. E muita gente entendeu isso, a maioria entende isso, sabe? Tanto que quando vai a palavra de especialistas, raramente o Andrei aparece como especialista. O Marcondes apareceu muito mais do que eu, o Vinícius apareceu mais do que eu, o Gustavo apareceu mais do que eu, porque dependendo da área, a gente procura o Marcondes, dependendo da área, a gente procura a Terra, dependendo da área, a gente procura o Nilo Patucci, porque assim, é um grupo de pessoas que estudaram direito desportivo, cada um com a sua afinidade, com a sua vocação, com a sua especialização, que ajuda a compartilhar esse conteúdo para esclarecer essas questões que são importantes. Então, eu quero ser um desses, eu quero ser consultado também. Então, o maior desafio é que o Lei em Campo ande com pernas próprias, tenha equipe, que ele se sustente e, absolutamente, a gente não vai ganhar absolutamente nada, né? A gente não ganha porque é um projeto voluntário, mas que ele tenha uma receita para daí algumas pessoas tocarem ele naturalmente. Esse é o principal desafio. E que mais? Além do e os desafio? Aspectos positivos que você vê foram conquistados pelo Lei em Campo e é importante deixar evidente também isso? Tem vários. E você trouxe muito bem. O Lei em Campo se tornou um veículo confiável. Isso é nosso principal desafio. Por isso, quando a gente começou lá atrás, a gente disse o seguinte: eu não quero saber da audiência. Eu quero saber quem lê vai gostar. Esse é o nosso primeiro compromisso. Vai entender que ali tem um conteúdo relevante.
Contado de uma maneira mais simples, sim, mas sem ser simplista. É o desafio que o Ítalo Calvino traz naquele livro 6 Propostas para o Próximo Milênio, que ele fala sobre comunicação. Aquela pessoa que se comunica, ela precisa ser simples para ela ser entendida, mas ela não pode ser simplista, porque ela precisa apresentar um conteúdo necessário que vai agregar conhecimento para quem recebe aquele conteúdo. Esse é o desafio do Lê em Campo, e a gente conseguiu. A gente conseguiu credibilidade. Depois, o outro desafio foi conseguir audiência, e a gente conseguiu. O terceiro foi compartilhar esse conteúdo e aumentar essa audiência fazendo parcerias com grandes portais e grandes veículos de comunicação. A gente conseguiu, a gente foi para o UOL, a gente foi para a ESPN, a gente é usado como fonte de referência de vários veículos de comunicação, já foi para o IG, já foi para vários jornais, o Tempo, o próprio Globo Esporte. Vários veículos de comunicação têm usado o Lê em Campo como fonte de informação e os especialistas também. Eu vi várias matérias do Lê em Campo aparecendo no Estadão depois e usando os colunistas do Lê em Campo e as aspas que os colunistas do Lê em Campo deram. Se ele depois deu o crédito ou não é outra história, mas foi exatamente igual. O que entrou antes está registrado, as aspas estão registradas, os especialistas também. Mas isso é importante, é isso que eu quero. Porque daí as pessoas estão procurando os especialistas, e eu acho que a gente nunca falou outra questão importante, que eu acho que é uma conquista que o projeto está diretamente relacionado e tem uma participação importante, é que nunca se falou tanto de direito desportivo como se tem falado. Se procurar a palavra direito desportivo, procura aí ver como aparece de 2018 para cá, muito mais do que aparecia de 2015 até 2018, de 2010 até 2018. Direito desportivo nunca se falou tanto. É importante, é fundamental. Eu acho que o Lê em Campo tem um papel importante nisso, um papel decisivo nisso. Eu acho que essas são as nossas principais conquistas, sabe? Ter ganhado a credibilidade do meio, em primeiro lugar, ter abraçado vários profissionais super qualificados e que são referência na área, terem entrado no projeto e vestirem a camisa do projeto. É muito legal ver as pessoas postando a foto da caneca, falando do Lê em Campo, que são pessoas que eu admiro demais, leio demais todas as obras publicadas das pessoas. Aprendi a gostar de direito esportivo lendo esses autores que hoje são meus amigos. E depois a audiência ter entendido a relevância que ele tem, meus colegas do jornalismo todos citando o Lê em Campo como referência nessa área. Então, a gente cresceu demais. Empresas globais como o UOL, como ESPN, também entendendo a importância do Lê em Campo. Então, acho que a gente andou muito e a gente tem muito que comemorar, sim, nesses 2 anos. Todos nós, todos nós. André, espetacular. Nós poderíamos aqui jogar um campeonato todo, né? E eu tenho certeza que nós vamos voltar a fazer o programa Arena Ibérica dos 3 anos, dos 4 anos, dos 5 anos, dos 10 anos, dos 20 anos, porque o projeto Lê em Campo é o maior projeto do direito esportivo dos últimos anos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Parabéns pelo seu movimento vanguardista, parabéns pela sua ideia ter surgido, mas você ter concretizado essa ideia, porque às vezes todos nós temos sonhos, mas às vezes é difícil ter ali a superação para conquistar, para concretizar esse sonho. E você é um vitorioso, o projeto é um vitorioso, e eu, pessoalmente, fico muito feliz, não só como presidente do Instituto Ibero-Americano, né, que nós apoiamos e vamos apoiar sempre que possível, não só o projeto, mas todo o movimento, mas eu, pessoalmente, Luiz, fico muito feliz de estar ao seu lado nesse momento, de estar junto com o projeto, crescendo, fazendo com que nós tenhamos aí cada vez mais atenção para o direito desportivo. Eu tenho certeza, que aqui falo como uma voz do direito esportivo, eu tenho certeza que todos agradecem e aplaudem, não só a você, André, mas a todos que colaboraram com o projeto, porque realmente é uma vitória do direito desportivo. E se é uma vitória do direito esportivo, é uma vitória do esporte. Obrigado de coração, te agradeço imensamente, e nós vamos seguir juntos, Andrei. Nós vamos seguir juntos, você segue não só convidado, mas convocado para essa e para outras oportunidades, meu querido. Muito obrigado, presidente, e fico muito contente com as suas palavras, e principalmente reforçando que essa é uma conquista minha, sua, de todos os colaboradores que ajudaram a montar esse projeto e que tornam ele uma referência dentro da área do direito e dentro da área do esporte, sem dúvida nenhuma. Eu sempre que me pergunto sobre receita de sucesso,
Eu acho que não existe uma receita pronta, porque senão a gente comprava numa banca de revista, né? Cada um constrói aquilo de acordo com as suas vocações. Porque, para mim, o sucesso pode ser morar numa casa no interior, em Sorocaba, com uma churrasqueira, com uma piscina, fazendo churrasco para os amigos, recebendo aqueles e escrevendo sobre direito desportivo. Para outros é ter 500 mil seguidores no Instagram, 200 mil no YouTube e ser um influencer. Para outros pode ser viajar pelo mundo e conseguir ter uma receita econômica que proporcione isso. Para outros pode ser ficar do lado dos filhos e acompanhar o dia a dia dos filhos e viver uma vida um pouco mais modesta. Cada um tem a sua receita de sucesso. Mas para cada uma delas é fundamental o planejamento. E para dar certo, existem 3 elementos indispensáveis. Algumas pessoas tentam tirar uma delas, até porque foge ao controle, ela é meio desesperadora, mas ela também faz parte. Para mim, a receita do sucesso, seja lá o que cada um entenda como sucesso, passa necessariamente pelo talento, porque a pessoa precisa ter talento naquilo que ela se propõe, passa pela sorte, porque tu precisa estar no lugar certo, na hora certa, ou conhecer a pessoa que vai te dar a oportunidade de mostrar aquele talento. A gente já ainda que você construa essa sorte, ainda que você construa a sorte. Sim, mas eu vou te dar um caso bem pontual. Só terminar essas 3 situações, que é bem legal, que eu vou te mostrar como a sorte é um elemento também decisivo. Talento, sorte e o terceiro é suor. Nada é de graça na vida. Tudo que for muito fácil, desconfie. Você sabe, você montou um projeto gigante na área do direito desportivo, a pós-graduação, o que você precisou suar, quantas reuniões, quantas vezes você pensou em desistir e disse, não, essa ideia é boa, eu vou em frente. Então, suor, talento e sorte. Sabe por que eu digo que sorte é bom? Porque tem vários elementos que me mostram isso. Eu vou só dar uma questão pontual. Mano Menezes no Grêmio na 2ª divisão, Mano vinha do Guarani de Venâncio, uma campanha no interior do Rio Grande do Sul, fantástico, mas era a primeira grande chance num time grande. O Grêmio vinha de uma derrota, acho que para o América de Natal, por 4-1 no Olímpico. O Grêmio em 5º lugar na Série B, foi jogar contra o Sport no Recife. Eu trabalhava na Globo do Recife, conversei com o diretor de futebol do Grêmio na época e disse, e aí, como é que está a situação? Já acertamos com o Renato Portaluppi. Viu, Marcondes? Já acertamos com o Renato Portaluppi. Ah, sério? Acertaram com o Renato Portaluppi? Se o Mano não ganhar hoje, eu não tenho como voltar com o Mano no aeroporto. A torcida não vai deixar. Sport pressionando, bola na trave, uma fumaceira, Grêmio retrancado num contra-ataque, puf, gol. Grêmio 1-0. Grêmio sobe para 3º, engrena uma série de vitórias e o Mano se torna um dos principais técnicos do Brasil. Ele tinha talento, ele tinha suor, mas ele teve sorte nesse jogo, porque não era para ele ter ganho. Claro. Ele teve sorte. Ele perderia o emprego, voltaria para um clube do interior e ele teria uma segunda chance num time grande. Vários técnicos competentíssimos que eu já vi passarem pelo interior do Rio Grande do Sul, pelo interior de São Paulo, tiveram uma chance num time grande, não deram certo, não vamos ter outra. É muito difícil ter outra. Não, eu concordo contigo, mas também penso que cada vez mais que nós temos o suor, nós temos mais sorte, não é? Sim, claro, porque tu vai te apresentando mais, né? Natural. Andrei, eu nunca vou esquecer uma frase que você citou numa conversa que nós tivemos, e acho que ela ilustra bem o que é o projeto Lei em Campo. Você citou, talvez na minha carreira, na minha vida, eu já tenha falado para 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões de pessoas, mas tenha dito, olha, o lateral direito não joga, o 9 não joga, o 9 fez um gol, que não é uma informação que vai mudar a vida dessa pessoa. E hoje, eu posso falar para 10 pessoas, mas eu dou uma informação que pode modificar a vida daquela pessoa, que vai fazer sentido. E esse, eu acho que é o grande ponto para a gente fechar o programa Arena Ibérica. Eu penso cada vez mais assim, te agradeço por trazer essa ideia, porque às vezes nós pensamos, não teve tantas visualizações no YouTube, ou no próprio site, no próprio blog, enfim, né? Não visualizaram tanto. Peraí, se eu tive uma pessoa que visualizou, compreendeu, aquilo modificou uma forma de pensar, um modo de viver, bastou. Conquistei o que eu queria. Obrigado, Andrei. Obrigado, meu querido. E a todos que nos acompanharam, até o próximo programa Arena Ibérica. Um grande abraço. Tchau, tchau.